Seja muito bem-vindo. E quantas vezes nós deixamos de nos abandonar em Deus, nos entregar a Deus? Nós passamos por tribulações, sofrimentos, tristezas, muitas pessoas passam por depressão, angústia, tantas pessoas passam por isso. Os sofrimentos estão aí, pessoas passam por doenças, câncer, e é uma luta a vida do homem sobre a terra. E como é? Agora, como nós estamos vivendo a nossa vida assim? Quando passamos por sofrimentos na nossa vida, será que nós entregamos a nossa vida a Deus? Será que nós entregamos a Deus aquele enfermo? Nós precisamos ser mais de Deus, nós precisamos ter mais fé no Senhor, acreditar que mesmo no sofrimento, nós podemos entregar todo aquele sofrimento a Deus, pela conversão das almas, pela minha conversão. Mas sabe o que muitos fazem? As pessoas que estão no caminho largo, espaçoso, como diz a palavra de Deus, que vai para o inferno, essas pessoas quando estão no sofrimento, elas murmuram contra Deus. São pessoas que falam mal de Deus. Por que estou passando por isso? Eu rezo, eu oro, então começo a murmurar contra Deus. Que tipo de cristão são essas pessoas? Não é cristão. Um cristão, ele se ajoelha, ele se humilha diante do Senhor no sofrimento e se entrega a Deus. Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, quero entregar toda esta doença, quero entregar esse meu sofrimento ao Senhor, e se for da tua vontade, Senhor Jesus, que o Senhor me tire esse espinho na carne, essa doença, e vai falando com o Senhor, com confiança, com esperança. Mas também você pode pedir: Senhor, me cura, me liberta, porque nós vemos na palavra muitos doentes gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e eram curados. É o que nós vamos meditar hoje, tantos enfermos que foram curados. Mas antes de nós lermos esta palavra de Deus, olha como o Senhor nos ensina que no sofrimento nós devemos nos abandonar em Deus, se entregar a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus está lá na cruz para ser morto, sendo crucificado, sofrendo tanta dor, já está lá no Calvário, já esbofetearam ele, já fizeram ele carregar a cruz, colocaram uma coroa de espinhos nele, e agora está lá na cruz. E olha o que acontece neste momento de sofrimento. Jesus fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus no sofrimento se entrega a Deus Pai. Está nos ensinando que nos momentos de sofrimento, nós precisamos nos entregar a Deus, nos encomendar a Deus, estar com Deus, viver com Deus, não abandonar Deus e não murmurar Deus, mas confiar nele, que é a nossa salvação, que é a nossa cura, que é a nossa libertação, restauração da vida. Não busque outros meios, busque o Senhor. Jesus está nos ensinando a nos entregar nos momentos de sofrimento. A palavra de Deus que nós vamos meditar está em Marcos, capítulo 1, no versículo de 29 a 39, que diz assim: Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali pôs-se a orar. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo.
Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para a meditação, peguei 3 partes desta perícope, desta parte, deste evangelho, este pedacinho, para nós meditarmos. Jesus, ele se compadece da sogra de Pedro. Então ele vai para a casa de Pedro e André, e lá é claro que eles estão com fome. E quem está na cama? A sogra de Pedro, que está com febre e não consegue servi-los, porque está com muita febre. Eles vão e falam para o Senhor que ela está com febre, porque diz aqui: e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Então ele vai lá, aproximando-se, toma-a pela mão e levantando-a, imediatamente a febre a deixou. E daí ela começou a servi-lo. Imediatamente a febre deixou. Quantas vezes nós vacilamos na fé e não acreditamos que Jesus pode nos curar? Uma febre, às vezes uma dor de cabeça, uma dor no joelho. Basta nós nos aproximarmos de Jesus, estar com Ele, pedir para que Ele venha ao meu encontro e me cure e me liberte. Sofrimentos nós vamos ter, mas nós não podemos vacilar na fé. Precisamos acreditar que Deus pode tudo. E nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, que tem compaixão de nós, que quer nos curar. O bloqueio desta cura é: eu não acredito no Senhor. E as coisas não acontecem. O milagre não acontece. Quer ver milagre? Tenha fé em Jesus. Acredite que Ele pode. E Ele pode. Também nós vemos que as pessoas daquela cidade de Cafarnaum, eles começam a levar as pessoas enfermas de Cafarnaum e também aqueles que estão possuídos por demônios. Jesus, olha como Ele tem compaixão de nós. Olha como Jesus é amoroso e bondoso. Ele curou a muitos enfermos, diz aqui, e Ele expulsou muitos demônios. Porque Deus quer o nosso bem. Essas pessoas foram ao encontro de Jesus. Diz a palavra aqui que a cidade inteira estava à porta da casa de Pedro e André. Olha só. A cidade inteira queria estar ali com o Senhor, queria ouvir a sua doutrina, os seus ensinamentos. Estavam ali levando enfermos para ser curados. Outra coisa também que o Senhor nos ensina agora é para todos nós. Talvez você nunca fez esta experiência, mas olha o que Jesus faz depois que Ele dormiu à noite. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, muito antes do amanhecer, Ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Nós precisamos imitar o Mestre para ser santo. Você já fez a experiência de levantar muito antes do amanhecer? Vamos colocar ali 4 horas, 5 horas da manhã, 6. E você ir para um lugar deserto. O que está nos ensinando aqui? Sai do teu quarto, vai para um lugar de silêncio. E o que você vai fazer ali? Oração. Jesus ensinou aqui que Ele se pôs em oração. Estava em oração. Ao amanhecer eles vão ao encontro do Senhor, e porque o Jesus não estava mais ali. Onde está o Mestre? Foram todos procurar o Mestre. Então Ele orou muito, muita oração.
Jesus está nos ensinando a orar, a fazer esta experiência de orar de madrugada, de conversar com o Senhor de madrugada no silêncio, onde você não ouve nada de fora, externo, mas você ouve Deus aqui dentro do coração. Você não ouve carros, você não ouve aquela barulheira, você não ouve som, você vai ouvir Deus, a voz do Senhor. Uma experiência de oração que o Senhor nos ensina, orar muito antes do amanhecer. Ele nos ensina, e essa imitação do Senhor é um crescimento espiritual para cada um de nós. Deus te abençoe.